Olá, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Voltamos com os nossos vídeos aqui no nosso canal. Peço a atenção de vocês para meditar um pouco na palavra de Deus, tá? Desde já, antes de meditarmos na palavra, desde já eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, convide mais irmãos para assistir os nossos vídeos, compartilhando, meditando na palavra. Se você tem uma Bíblia próxima a você, pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós queremos trazer uma reflexão sobre o Salmo de número 23. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23 e vamos fazer uma rápida reflexão sobre a palavra de Deus. O Salmo 23 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus, meus irmãos, aqui está uma porção da palavra do Senhor, um salmo, tá? Todos nós sabemos que o livro de Salmo é composto por 150 cânticos, tá? O livro do Salmo não tem capítulo, tá? Então são 150 hinos, 150 cânticos, e este livro é considerado como um inário de Israel, tá? Para o povo judeu, que é o livro onde está inserido os cânticos dos servos de Deus quando era, vamos dizer assim, quando era usados pelo Espírito Santo, usado por Deus para falar para o seu povo através da música, através dos hinos. A maioria dos hinos compostos neste salmo foi composto por Davi, na sua grande maioria, mas tivemos vários outros servos de Deus que comporam salmos, como Moisés, Salomão, Asaf, tá? Os filhos de Corá e assim por diante. Mas Davi, como eu já falei, foi um dos que mais comporam salmos, hinos para o livro dos salmos, tá? Então, o Salmo 23 é um dos salmos de Davi, e é um salmo em que Davi ele relata a forma como ele tinha uma comunhão profunda com Deus. Quando Davi começa este salmo, ele começa mostrando como ele estava submetido à vontade de Deus, porque alguém só pode se considerar ovelha de outra pessoa quando ela está submetida àquela pessoa, quando ela está totalmente, vamos dizer assim, quando ela se sente totalmente servo, quando ela está totalmente a serviço de alguém. E Davi começa louvando a Deus aqui, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante. Davi chama Deus de pastor, como eu já falei, porque Davi ele se sentia totalmente dependente de Deus. Uma ovelha é aquele animal que depende do seu tosqueador. A ovelha ela é obediente, a ovelha ela obedece, a ovelha ela ouve a voz do seu pastor, ela ouve a voz daquele que está lhe guiando, ela ouve a voz, ela obedece a voz daquele que está guiando os seus passos. Neste caso aqui, Davi se sentiu ovelha de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
É claro que Davi, na sua trajetória de vida, Davi passou por muitas dificuldades. Davi passou por perseguições do seu próprio filho. Davi passou por problemas no meio familiar. Um filho matou outro. Um filho se deitou a forças com sua irmã. E várias coisas terríveis que aconteceu na vida de Davi. Tá? Mas Davi aqui, nessa ocasião, Davi se sentiu ovelha. O Senhor é meu pastor. Quando alguém se sente ovelha é porque está dependente de outra pessoa. E Davi era dependente de Deus. Davi era tão servo de Deus. Davi era tão obediente ao Senhor, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Qual ser humano pode ser considerado igual ao coração de Deus? Quem tem um coração igual ao de Deus? Ninguém. Mas quando Paulo fala de Davi, quando Paulo dá testemunho de Davi, Paulo está dizendo que Davi era um servo que ouvia a voz do seu pastor e obedecia a Deus de uma forma tal, de tal forma que ele se igualava à vontade de Deus. Davi era um homem que não aceitava a impiedade. Davi era um homem humilde quando precisava ser. Davi era um homem que ajudava os necessitados quando precisava ajudar. Davi era um homem que estendia as mãos para quem precisava quando precisava estender. Mas também Davi era aquele que agia com justiça quando precisava agir. Lembre-se que Davi foi o rei que mais derramou sangue na história de Israel. Davi foi o rei que mais liderou batalha dentro da nação de Israel e venceu. É tão tal que quando Davi pensou em construir uma casa de adoração a Deus, Deus não permitiu, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue pela quantidade de batalhas, de mortos que Davi tinha matado nos seus conflitos, nas suas batalhas. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era só bom, mas porque ele agia também com justiça. Davi sabia agir no momento certo. Quando era para fazer o certo, ele fazia o certo, mas quando era para fazer, estender as mãos de ferro, ele também estendia as mãos de ferro. Eu quero chamar a sua atenção também para o versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigerar a alma. Aleluia. Com certeza Davi escreve este salmo aqui, lembrando dos momentos que ele passou de perseguição, onde ele não tinha paz na sua alma, onde ele não tinha quietude dentro do seu ser, mas quando ele teve a experiência com Deus, de ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, ele sentiu refrigério em sua vida. Então ele diz: refrigera a minha alma. No versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Davi foi aquele que por várias vezes foi perseguido por Saul. Quando Saul descobriu que Davi foi ungido rei, desde quando Davi era servo de Saul, que Saul o tentou matar. Depois o seu filho tentou matar o pai, e assim por diante. Todos os inimigos de Israel na época de Davi como rei odiava Davi e procurava Davi para o matar, como se procura uma agulha no palheiro. E Davi diz aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mas não é só não temer, não é só não ter medo. Mas por que ele não tinha medo? Porque ele diz: porque tu estás comigo. Glória a Deus. Quando eu e você percebemos que Deus está conosco, nada nos atinge. Nada nos atinge. Ainda que os dardos inflamados do maligno venham tentar nos atingir, venham tentar nos abalar, venham tentar nos ferir. Mas quando nós descobrimos,
Glória a Deus, paramos para orar, dobramos nossos joelhos e falamos com Deus, nós descobrimos e percebemos que Deus está conosco. Aleluia! E por isso não tememos mal algum. Quem sabe você que está me assistindo aí através desse vídeo, você esteja temendo alguma coisa na sua vida, mas saiba, se você dobrar o seu joelho, se você entregar essa causa na mão do Senhor, o Senhor irá refrigerar a tua alma e tu vais descobrir que Ele está contigo. Glória ao nome de Jesus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero encerrar com essa palavra. Deus é aquele que prepara a mesa para nós na presença dos nossos inimigos. O teu inimigo vai ver a tua vitória. Aleluia. O teu inimigo vai participar da tua bênção. Glória a Deus. Aquele que te perseguiu, aquela que te perseguiu, que sempre te caluniou, que sempre queria ver o teu mal, que sempre queria ver você cabisbaixo, vai ser ele e vai ser ela que vai participar, aleluia, da tua bênção e comer do bolo no culto de ação em graça. Quando você der um culto de ação em graça, chama o teu inimigo. Aleluia. Crente não pode ter inimigo, mas às vezes as pessoas se fazem inimigo do crente. Portanto, quando você for dar um culto de ação em graça a Deus, chama aquela pessoa que mais queria ver o teu mal. Chame. Leve ela para participar da tua bênção, da tua festa, para comer do teu bolo, para se congratular com você, para regozijar-se na presença de Deus com você. Porque só assim você estará enquadrado nesse versículo. A Bíblia diz: Deus prepara uma mesa para você e para mim na presença dos nossos inimigos. Quem sabe você tem tantos inimigos, até mesmo dentro da sua própria casa. Pode ter alguém que não queira ver o seu bem, que queira ver sempre o seu mal. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração dizendo: prepara uma mesa. A tua vitória vai chegar. Aleluia. Estou preparando a tua bênção. Estou preparando a mesa. Mas quando chegar o dia, chama, convida aquele que mais queria ver o teu mal. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E continue orando pelo irmão Márcio aqui. Se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe aí os nossos vídeos. Convide irmãos para participar aí conosco. Meditação da palavra de Deus. Que aqui o Senhor estenderá as suas mãos e abençoará todos nós em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até a próxima em nome de Jesus.